Olha que lindeza essa arnica. Já tá enorme, florescendo. A arnica que nós temos aqui é a chamada arnica brasileira, arnica da flor amarela. Uma planta que a gente usa só para uso externo, né? Não se toma. Mas que é maravilhosa para tratar dores em geral, seja dores de uma batida ou seja dores de uma inflamação. E hoje nós vamos fazer juntos aqui uma pomada que é anti-inflamatória, para controle de dores, né, tratamento de dores, dores na coluna, dores nas articulações também, mas essa daqui a gente está fazendo pensando em tratamento de coluna, né? Dessa vez a pomada vai para minha avó. Isso, vai para a avó do Bruno que tá com probleminha da coluna. Vamos preparar. Comecei já a colher arnica. De planta fresca nós vamos usar a arnica e também a nossa maravilhosa erva baleeira, para quem aí tiver, né, em casa, porque com o tempo vocês vão desenvolvendo aí, criando suas próprias plantas, né? Criando não, cultivando suas próprias plantas. Quem tiver em casa banana de bugre, aquele cipó que cai da banana de bugre assim, também é muito bom para a coluna. E a canela de velho também, uma outra planta maravilhosa para tratamento dessas dores, tá? Nós não temos essas duas aqui, então por isso que a gente vai fazer só com as que a gente tem. Algo importante de considerar quando a gente está colhendo nossas plantas medicinais é que nós precisamos escolher folhas saudáveis. Então, por mais que aqui tenha um buraquinho, isso não é problema. Agora, se tivesse algum bichinho grudado, qualquer coisa, mancha, uma forma que passe a impressão de uma doença, a gente não utiliza, tá? Sempre vamos escolher folhas bem saudáveis. Colhidas as nossas plantas, nós temos aqui a arnica e a erva baleeira. Eu já pesei, eu tenho 25 gramas de cada uma, então um total de 50 gramas de plantas frescas. Para essas 50 gramas de plantas frescas, eu vou usar 200 ml ou 200 gramas de óleo de coco, tá? Que vai ser o óleo que eu vou utilizar para extrair as propriedades dessas plantas, para preparar o oleato medicinal que a gente vai usar depois na nossa pomada. Esse oleato eu posso fazer utilizando o óleo de coco, como eu estou fazendo. Outro azeite muito bom para isso seria o azeite de oliva, que ele também é anti-inflamatório, também é medicinal. Então aqui o que eu vou fazer é esmiuçar, tá? Lembrando, isso aqui já tá limpo, seco, né? Nós fazemos aquele esquema de... Até acabamos esquecendo de gravar. Antes, né, de fazer a colheita, a gente lava a planta no pé com um jato forte de água, deixa algumas horas para ela secar e depois é que a gente vai fazer a colheita. Aqui a gente vai dar umas quebradas grosseiras, digamos assim, que é para que a planta fique mais fácil, né, dela liberar as propriedades, as substâncias aqui no óleo. Nossas ervas já picadinhas. Aqui eu poderia colocar o óleo já aqui e levar para o banho-maria, mas antes eu gosto de dar uma macerada com um pilãozinho, porque ajuda, né, a quebrar um pouco mais aí as folhas, as partículas e a liberar mais facilmente as substâncias que estão dentro das folhas no nosso óleo. Lembrando que esses procedimentos a gente tem que fazer utilizando ou algo de inox, né, um utensílio de inox, ou então de vidro, porcelana. A gente não pode utilizar nada de alumínio. Como vai ficando diferente as plantas conforme a gente vai esmagando elas. E essa mudança de cor é porque vai já liberando alguma coisinha das substâncias dela. Vou usar aqui a balança para 50 gramas de planta fresca, que eu estou usando meio a meio, metade de arnica, metade de erva baleeira. Para essas 50 gramas de planta fresca eu vou usar 200 gramas do óleo de coco, que agora nesse momento ele tá assim, ó, nesse formato sólido. Em dias mais frescos ele fica sólido, em dias mais quentes ele fica líquido. E agora, vamos levar isso aqui ao banho-maria, já vai derreter o nosso óleo de coco rapidinho.
Então, o banho-maria consiste em nós termos uma panelinha com água e dentro a gente vai levar esse nosso recipiente. Então, o calor excessivo do fogo, ele não vai pegar aqui na nossa planta, no nosso óleo de coco. Ele vai estar na água e é o calor da água que vai aquecer esse óleo e fazer com que ele comece a extrair as propriedades da planta. Ah, e bem importante, o fogo tem que ser fogo baixo, tá, pessoal? Nada de fogo alto. A gente deixa no fogo baixo. Agora sim, todo o óleo de coco já derreteu e esse é o ponto. A partir de agora, a gente vai cuidar no relógio no mínimo 1 hora nesse procedimento aqui. Se puder deixar por mais tempo, melhor. Se você tiver no fogo a lenha, por exemplo, em que o gás não é problema, pode deixar mais horas. Ou depois dessa 1 hora, a gente pode deixar ele descansando nesse óleo por mais tempo, né? Colocamos um frasco de vidro, tampamos e deixamos ele descansando ali por até 1 mês, tranquilamente. E quanto mais tempo ficar, mais propriedades ele vai extrair. Bom, pessoal, depois de deixar 1 hora no banho-maria, nós tiramos e esperamos esfriar, tá? Então passou mais umas 2 horas e meia, mais ou menos, até agora. E já tá totalmente frio, o que facilita pra gente coar. E para coar, nós poderíamos usar ou um coador de voal, um tecido, enfim, ou uma peneira que seja de partículas bem finas, como essa daqui, que é o que a gente vai usar hoje. Essa canequinha nós vamos lavar bem, porque a gente vai precisar voltar tudo pro banho-maria. Só vou dar uma boa apertada, uma boa espremida aqui para tirar o máximo possível do óleo, porque entre as folhinhas fica muito óleo. Então, apertando, a gente consegue extrair mais. Eu havia colocado 200 gramas de óleo de coco no banho-maria, mas aqui com certeza tem menos, porque por mais que a gente esprema, sempre vai ficar um pouco nas plantas. Mas como eu também vou usar o oleato de alecrim, então vai se complementar, porque eu preciso nesse ponto da receita de exatas 200 gramas de óleo. Coloquei 140 gramas do óleo de baleeira e arnica e vou colocar mais 60 do oleato aqui de alecrim, se tiver o suficiente aqui. Vou usar essa mesma peneirinha aqui para coar, porque aqui ainda tem a plantinha dentro também. E esse aqui tá com um cheiro bem forte de alecrim, que ele ficou já 1 mês aqui curtindo. E nós vamos acrescentar também açafrão. Aqui eu tenho tintura de açafrão. E no caso da tintura, a gente vai colocar 10 ml. Então, tô com a balança aqui para ml. Eu já fiz o açafrão extraindo o oleato dele também, só que como o açafrão é bem amarelo, né, a pomada acaba manchando muito a pele. Então, usando o açafrão como tintura, fica uma opção melhor. E além disso, a gente precisa fazer essa pomada ter uma consistência de pomada, ficar durinha. Para isso, a gente utiliza cera de abelha. Eu tenho ela já ralada aqui para agilizar o vídeo, né? Mas eu comprei ela em tabletes pela internet, ralo e coloco no oleato para derreter. Então, aqui eu já pesei 20 gramas. E por que 20 gramas? Eu tenho 200 ml de óleo. A quantidade de cera de abelha tem que ser 10% da quantidade de óleo que eu estou usando. Então, para 200 gramas de óleo, 20 gramas de cera de abelha. Então, vou acrescentar ela aqui. E a gente vai voltar essa mistura para o banho-maria até que a cera de abelha derreta. Além da cera de abelha, qual outro tipo de cera a pessoa pode usar? Pode usar, que eu conheça, a cera de carnaúba. Só que vocês aí precisam ter cuidado para comprar na internet, porque vocês precisam conseguir uma cera que seja para uso cosmético, né? Que não seja... Porque normalmente a cera de carnaúba você vai achar na internet para polimento de carro. Então tem que ser uma cera para uso cosmético, ela tem que ser limpa, filtrada, né? Específica para isso. Ela fica assim, ó. Vamos levar lá ela agora até ela derreter, mexendo aos poucos. Prontinho, já derreteu totalmente a cera de abelha. Essa parte é bem rápida, às vezes não demora nem 5 minutinhos. E agora nós vamos colocar já
nos frascos, onde a gente vai armazenar a nossa pomada. Porque ela, a partir do momento que começa a esfriar aqui, ela começa a solidificar. Então, quanto antes a gente colocar nos frasquinhos definitivos, já melhor. Sempre lembrando que os frascos precisam estar esterilizados. E se puder ser um vidro escuro, é melhor. Agora tá bem líquido, mas depois vai ficar totalmente sólido. Mas como a quantia que eu tenho deu mais do que os 2 potinhos que eu tinha preparado antes, eu acabei de higienizar com álcool mais um aqui. Só que esse é de plástico mesmo. Então, agora a gente deixa descoberto por enquanto, porque tá quente ainda, até que esfrie totalmente. Porque se eu colocar algo para cobrir agora, ele pode suar, né? O calor pode fazer com que forme gotículas de água ali. E se entrar água aqui vai... Não que estrague imediatamente, mas diminui a vida útil da nossa pomada. Então a gente espera esfriar sem cobrir. No máximo daria para pôr um pano aqui por cima, tá? Mas sem colocar tampa. Bom, pessoal, nossa pomada já firmou no potinho. Ainda tá um pouquinho morninho, então ela ainda vai ficar mais sólida. Mas, como a nossa iluminação tá acabando, a gente precisa terminar agora o vídeo para vocês. Então, a textura, vou mostrar como tá, ó. Por enquanto ela ainda tá bastante cremosinha, mas ela já dá para usar, né? Só que ela vai solidificar mais conforme for esfriando. E apesar de aqui tá verde, quando a gente passa, ó, não fica cor nenhuma, tá? Por isso a gente usa o açafrão na forma de tintura, que fica melhor do que a gente colocar o pozinho direto no oleato ali para extrair. É uma receita, como a gente falou no começo do vídeo, ótima para o tratamento de dores, seja nas articulações, seja na coluna. É uma receita medicinal, mas caseira, né? Então isso significa o quê? É um produto de uso de longa duração. É um tratamento, sempre que a gente faz com plantas medicinais, você precisa fazer o uso prolongado por bastante tempo, certo? Não é uma vez ou duas que você vai usar e vai fazer o efeito, porque ela não tem um anestésico potente como são os industrializados. Mas ela tem um efeito gradativo, anti-inflamatório sobre o corpo, e aquela região em que tá doendo é uma região que tem uma inflamação. Então, conforme você for tratando, vai desinflamando e gradativamente você vai sentindo a melhora. Mesmo as ervas, se vocês não têm alguma delas, todas elas vocês conseguem comprar seca já pela internet, né? Então tem essa alternativa também. Espero vocês aqui no próximo vídeo e quem tiver alguma sugestão, deixa nos comentários também pra gente, tá bom? Abração, até mais!